o primeiro Cultive Conhecimento, um programa que é promovido pelo Grupo Pro Saúde, o grupo de assistência familiar. Nessa primeira edição, a gente vai tratar de um assunto super delicado, que é o suicídio. Enquanto a gente grava esse programa, é no mês de setembro. A gente tem a campanha super conhecida já no nosso país, chamada de Setembro Amarelo, é um mês de prevenção ao suicídio. Aqui no nosso país, anualmente são registrados 13 mil suicídios e no mundo esse número chega a 1 milhão. Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre esse tema, a gente trouxe nessa nossa primeira edição a doutora Micaele Barreto, ela que é psicóloga, e vai contar um pouquinho para a gente sobre tudo efetivo ao suicídio, né? O que causa, o que não. Para isso, a gente até contou com o apoio dos nossos internautas. O pessoal que segue o @PlanoProSaúde mandou para a gente algumas perguntinhas, e aí ao longo desse nosso bate-papo eu vou acabar falando um pouquinho com a senhora, tá bom, doutora? Ok. Seja bem-vinda à nossa primeira edição, viu? Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui, né, no primeiro podcast, né, da Pro Saúde. Agradecer pelo convite e também estar falando sobre essa campanha, que é uma campanha que é nova, né? Ela só tem 10 anos e é uma campanha mundial. Então, assim, essa campanha basicamente é destacada em setembro por conta de um histórico com relação a um jovem que cometeu suicídio na data 10 de setembro, que é a data mesmo mundial que se tem campanha, as pessoas, né, se mobilizam frente a essa campanha com relação à prevenção e combate ao suicídio. Para a gente começar, eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente o que leva uma pessoa a cometer suicídio. Certo. Especificamente não existe algo que seja específico para que a pessoa cometa o suicídio, certo? Ela vem trazendo alguns fatores e algumas situações de comportamentos. Então, assim, aquela pessoa que é muito agressiva, aquela pessoa que é muito impulsiva, que antes era mais retraída. Então, as pessoas que são leigas, né, a gente pode colocar assim, a gente poderia colocar na situação de como tá observando sobre a situação de como poderia alguém cometer suicídio, né? Então, assim, você enquanto pessoa leiga, você pode observar alguns comportamentos frente a esse indivíduo, né? Então, assim, a forma como ele se coloca, se antes ele era mais retraído e agora começou com mais impulsividade, era aquela pessoa que ficava mais isolada e agora começou a sair, começou a fazer também uso de bebida ou alguns outros entorpecentes. Agressividade, tipo assim, fala muito agressivo com o outro. Então, a pessoa, esse indivíduo que tem um comportamento suicida, ele traz sinais, né, frente à situação. E na maioria das vezes, o que causa realmente o suicídio é o sofrimento psíquico, né, daquela pessoa, o fato de como ela encara algumas situações e problemas diários. Então, assim, para você encarar algo que, vamos dizer, um fim de um relacionamento pode ser tranquilo. Já para essa outra pessoa que tem essas dificuldades, é um peso muito grande, né, essa separação de um relacionamento. Então, assim, a gente ficar alerta a esses fatores, você enquanto leigo, e a gente enquanto profissional, aos fatores de risco, né? De como a essa gente pessoa fala pode muito sobre isso, né, doutora? Sobre quem comete suicídio, tem depressão, já tem alguma coisa. Isso é regra? Toda pessoa que comete suicídio, ela tem depressão? Não. Né? Não é toda pessoa que tem depressão ou alguma patologia mental que cometa suicídio. É certo que a maioria dos casos de suicídio são pessoas que têm alguma patologia mental, né? E o número maior dessas patologias são a questão da depressão, a bipolaridade, que é o transtorno bipolar, a esquizofrenia e alguns também transtornos de humor, né? Que ela está ligada no ciclo do transtorno de personalidade. Então, esses são as patologias que são mais que chegam a pessoa a cometer o suicídio. Mas isso não é uma regra. Não é toda pessoa que tem depressão, ela comete suicídio. Entendi. Né? Então, assim, tem pessoas que passam por algum processo que cometem esse suicídio. Então, assim, não tem como ter uma visão realmente de que só a pessoa com depressão, ela comete suicídio. Sim. Certo? A gente, como eu falei mais cedo, a gente perguntou ao pessoal da internet, né, o que é que eles queriam saber sobre o Setembro Amarelo, o que é que eles queriam perguntar à doutora Micaele Barreto. A primeira pergunta que eu vou fazer, que vem de lá, é a seguinte, doutora: quais são os sinais que uma pessoa pensa em suicídio? Certo.
Então, os primeiros sinais são o seguinte: eu queria. Você pode ficar aquela pessoa que começa a dizer: eu queria dormir e só acordar daqui a 10 anos. Né? Isso são pensamentos suicidas, a ideação suicida. Não é totalmente na colocação que deveria ser: eu vou morrer. Mas se você quer dormir 10 anos, você quer morrer, você não quer existir. Né? Então, assim, isso são algumas formas de se observar, né, de fato, que essa pessoa pode estar tendo uma ideação suicida. Digamos, eu queria pegar uma moto e sair em alta velocidade. Isso é colocar a sua vida em risco. Então, é uma ideação suicida. Né? Então, assim, eu queria, não queria existir. Né? Então, assim, essas colocações de não querer existir, eu não estou conseguindo viver, para minha vida não tem mais significado, mais sentido, isso são sinais de que a pessoa está tendo ideação suicida e pensamento suicida, que é a partir do momento que você começa a atuar e a dar direcionamento a esse suicídio, né? A essa morte desse indivíduo. Até porque a morte do suicida já começa num processo de como ele não consegue lidar com o sentimento e as emoções dele. Então, assim, já começa a ter essa perca, né, significativa, para também chegar ao ato da própria morte. Sim. A gente tem uma outra pergunta que a gente também recebeu pelo @planoprosaúde, que foi o seguinte: já tem um pouco a ver com essa última pergunta que eu fiz. Quem tem pensamentos suicidas sempre dá sinais? Sim. Sempre? Sim. Então não tem uma situação onde a pessoa não tem um comportamento que mude, né? Sempre tem como perceber quem está por perto. Justamente. O que cabe aí é nós, enquanto indivíduos que convivemos com esse tipo de pessoa que mostra esse comportamento. Mas a gente tem que ficar muito mais ligado e ter sensibilidade de olhar para esse outro. Né? Então, esse olhar, né, a senhora falou da gente conseguir perceber, mas para poder perceber significa que o suicídio foi planejado. Todo suicídio é planejado ou ele também pode acontecer abruptamente? Não, todo suicídio ele tem um planejamento, né? Não é assim. Muitas pessoas acham assim: não, eu acordei, a pessoa acordou hoje e foi se matar. Não existe, né? Tem um processo, tem o pensamento, tem a ideação e tem o ato realmente com relação à morte, né? Ao planejamento de morte. Na maioria das pessoas, a gente costuma ver que a maioria, principalmente aqui na nossa região, os suicídios acontecem mais por questão de enforcamento, né? De amarrar corda e cometer o suicídio, mas alguns preferem a questão de ser menos doloroso, tipo como arma de fogo, né? Que é o ato, que eles acreditam que sejam mais rápido. Então, assim, se você for observar, todos esses suicídios, ele tem algo muito rápido com relação ao morrer. O suicídio ele não morre aos poucos, né? Tipo, vou me cortando até que eu chegue à morte, né? Algo rápido para que eles não, vamos dizer, que eles não tenham esse arrependimento. Sim. Né? E a gente também tem que tomar cuidado com alguns gatilhos que podem influenciar para que essa pessoa cometa suicídio. Sim, pode ser. Então, quando você fala como é que eu posso, como ter esse olhar, né? Então, assim, se você tem lá um irmão, ou um primo, ou um filho que vive muito dentro do quarto, não socializa, tem muita dificuldade de estar presente onde tem muitas pessoas, ela não coloca suas emoções, não tem expressão de sentimentos, então, assim, é algo que chama a atenção. Então, assim, muitas vezes a gente deixa lá, não, é porque é o jeito dele, a maioria das vezes a gente fala muito assim. Mas não, isso é algo também que já está pedindo socorro, né? Então, assim, aquele adolescente, por exemplo, que vai muito para a escola, encapuzado, né, para não ser visto. Então, assim, são alguns sinais que algo está errado ali. Certo. A gente também recebeu mais uma pergunta, eu estou olhando aqui pelo @planoprosaúde, perguntando o seguinte: doutora, é verdade, quem tem a intenção de tirar a própria vida não avisa? Ou pode acontecer de avisar verbalmente? Certo. Em algumas situações pode ser que ele fale, né? Tipo assim, eu vou morrer e a culpa vai ser de vocês. Entende? Sim. Tipo, eu vou morrer e vocês nem vão ver. Então, assim, aí são sinais, né? Que realmente ele vai fazer aquela situação e que ele chamou a atenção. Porque, assim, o suicida, de certa forma, ele não quer morrer, né? Ele quer viver. Tudo bem, pode colocar. Programa ao vivo tem dessas mesmo, que a gente está com ponto aqui, ouvindo o pessoal. Se tiver alguma coisa acontecendo, vai avisar pra gente. Pode continuar. Quer dizer, então, que ele não tem vontade de tirar a vida, ele queria continuar vivendo.
Isso. Então, o suicida, ele não quer morrer. Na maioria das vezes as pessoas falam, o suicida, a pessoa que quer, o suicida quer morrer mesmo, deixa lá, né? A gente tem muito ainda essa visão preconceituosa frente à pessoa que tem pensamento suicida ou tem alguma patologia mental, enfim, né? Mas a gente tem que saber ouvir o outro, né? Então, assim, a partir desse momento que essa pessoa fala bem assim, eu não quero existir, eu odeio vocês, eu vou sumir, eu vou morrer e vocês nem vão ver, né? Então, assim, ele deu um alerta, tipo assim, um pedido de socorro, digamos, né? Tipo assim, olha, eu tô aqui, eu tô precisando de ajuda, por favor, me ajuda. Porque, assim, essa pessoa de pensamentos e ideações suicidas, o tempo todo ela tá pedindo socorro. Então, assim, ter sensibilidade de olhar e saber ouvir o outro, Sim. É importante nesse processo. E eu falo não só quando a pessoa tiver algum problema emocional, não, eu falo de todas situações de vida mesmo, porque a gente não ouve mais o outro, a gente não tem mais esse tempo de escuta. Então é importante que a gente tenha esse momento de escuta para o outro. E quando você fala da situação, que foi na primeira pergunta lá, se tinha um perfil, né, de relação a quem pode fazer o suicídio ou não tem basicamente como a gente lidar. É como se, eu vou colocar um exemplo para vocês aqui, daqueles atentados do World Trade Center, né, que foi nos Estados Unidos, que teve aquela... Inclusive no mês de setembro até, né? Isso, que foi até 11 de setembro, né? Um dia após a questão da campanha mesmo mundial, né, de prevenção ao suicídio. Não tem como a gente pode ficar indignado, revoltado com aquela pessoa que fez aquilo. Como é que uma pessoa pega um avião e bate num prédio para matar pessoas? Em que sentido tem isso? Porque também é um processo suicida, certo? Sim. A gente pode ter repúdio, mas a gente também não pode dizer que aquele ato foi de uma patologia. Porque foi um ato, né, tem uma religião por trás. Uma questão cultural, né? Isso, então assim, tem muito isso e a gente tem que ficar atento a essas situações, porque não é só o que tem patologia ou doença mental que vai ter suicídio ou vai querer morrer, né? A senhora falou várias coisas, aí me vieram várias perguntas na cabeça. A primeira foi que a senhora falou sobre gatilhos. E aí, a gente sempre vê quando tem alguém que está muito deprimido, alguém diz, mas aí a pessoa é preguiçosa. Ou então diz assim, força, você consegue sair dessa. Tem sempre essas expressões, né? Ou então, a pessoa está depressiva por falta de Deus. Essas coisas, elas ajudam, elas atrapalham? Isso é um gatilho, não é? Ótimo, ótima colocação você ter pontuado. Isso influencia muito para que a pessoa ela cometa o suicídio. Por isso a gente também tem que tomar muito cuidado, porque assim, na maioria das vezes, esse mês de setembro, muitas pessoas querem fazer tudo tipo para poder, ainda mais quando a gente com relação às redes sociais, a gente tudo quer colocar, tipo, né? A gente vai muito influenciado, tipo, fulano colocou setembro amarelo, vou colocar ali uma coisinha. Enfim, a gente tomar cuidado, porque assim, só quem pode falar realmente sobre um assunto tão delicado quanto esse as pessoas que realmente têm conhecimento, né, e estudo frente à saúde mental, de fato, porque já é muito complexo para a gente enquanto profissionais na área de saúde mental, e eu falo tanto enquanto psicóloga e também eu acredito enquanto os colegas que são psiquiatras também. Então assim, se você não sabe colocar algumas situações frente a esse tema, então é importante que você não influencie nada ou coloque outra coisa que possa estar estimulando ou dando um gatilho para que essa pessoa fortaleça aquele pensamento dela. Sim. Entende? Porque assim, eu vi muito em algumas postagens durante esse mês, né? Porque durante o mês todo tem questão de postagens, enfim. E eu vi um evento e colocaram umas postagenzinhas assim, você consegue, não desista. Aí tinha assim, você pode, então levante-se. Tipo essas frases assim. Isso são frases que fazem o outro se sentir mais rebaixado. Tipo assim, então no caso eu não estou tentando, eu não estou fazendo nada para eu conseguir algo para viver. Entende? Então eu não sou nada. Então isso é um gatilho influenciável para que a pessoa fortaleça aquele Sim. pensamento que ele já tem, né? De suicídio, de morte, de não existir. Sim. Aproveitando esse gancho de internet que a senhora falou aí, a internet ela tem sido de algum modo proporcionando, impulsionando com que pessoas cometam o suicídio, na opinião da senhora? E aí eu vou falar tanto sobre o hater, que é aquele que é o mais comum, que vai praticar bullying com alguém online, um cyberbullying, mas também com relação à autoestima, porque as redes sociais é um lugar onde
tudo é maravilhoso, onde todo mundo está feliz, onde a comida é sempre incrível, nunca tem aquele arroz com feijão sem graça, é sempre tudo muito maravilhoso. Isso também pode influenciar? Sim, e também colocar que tudo na internet é uma mentira, né? Não existe perfeição, não existe perfeição na vida, não existe uma pessoa que não tem problemas, não existe uma pessoa que seja totalmente perfeita no seu corpo, não existe uma pessoa totalmente perfeita com cabelo, enfim. E aí a gente tem vários digital influencers que influenciam nesse sentido, né, de que as pessoas têm uma vida perfeita ou procuram a perfeição e não existe. Né? Então é por isso que a gente vê um número alto tipo, de cirurgias plásticas, né, pela falta da não aceitação do corpo. A gente vê também a questão que está sendo muito frequente, que é a questão de gênero, né, que as pessoas não respeitarem a escolha, né, com relação do outro, né, da sua sexualidade, direito de ser homossexual, enfim, e acabam, né, fazendo algumas citações, né, de exposição constrangedoras que acabam também afetando essa pessoa, a ela dar continuidade à vida dela, a ela manter um relacionamento, ou então até essa autoaceitação, porque já é muito complicado você ter que adquirir, tipo assim, não, eu vou me aceitar que eu sou homossexual. Entende? Então, quando você coloca, tipo, eu não vou ser aceito nunca. Imagine isso na cabeça de um adolescente que está em pré-formação, que as mudanças são feitas constantemente, e a gente também tem um exemplo, né? Foi até da cantora nordestina, conhecida também pela gente, que era a Valkyria, que era Magníficos, né? Que teve a situação com o filho, que o menino fez uma brincadeira e acho que foi dar um beijinho, não sei se foi na boca, eu não me recordo. E aí ele começou a ser bombardeado, né? Chamado de viadinho, escroto, enfim. Falas de baixo alto calão que influenciam e trazem situações e estigmas que é como, por exemplo, eu já me encarava daquela forma, então o outro me pontua isso, então já reforça o que eu pensava. Então nunca vou ser aceito. Do que os outros vão dizer também, porque a gente ainda vive numa sociedade, a gente se preocupa com o que os outros pensam sobre a gente, né? Justamente, e a gente vive muito no julgamento, então assim, as pessoas hoje elas julgam o tempo todo, né? Então assim, nada tá bom pro outro, então assim, os pré-julgamentos, os julgamentos, isso, e às vezes no dia a dia a gente até acaba fazendo julgamentos que a gente fala assim, epa, peraí, o que é que tá acontecendo? De tanto que a gente tá influenciado pela questão dos julgamentos. Tipo, você não pode ser assim, você não pode vestir tal roupa, a roupa não tá combinando, né? Então assim, esse óculos não tá na moda, esse cabelo não tá na moda. Então assim, a gente não tá vivendo mais pelo que a gente quer. A gente tá vivendo pelo que o outro escolhe pra gente. Sim, sim. Então, é um fator muito influenciável e muito preocupante. A tecnologia, a rede social trouxe uma amplitude de conhecimento, de facilidades, de chegar mais perto, como a gente está tendo nesse momento aqui. Só que tem a parte negativa, né? Tudo tem a parte negativa, então se eu não souber utilizar, ela vai trazer um estrago muito grande na nossa vida. Então, assim, até um alerta assim, para os pais, né? Principalmente para os pais, que é nesse momento que hoje a gente vive aquela geração que eu esqueci o autor agora, que é uma geração geração de idiotas. Eu acho que não sei se foi Nietzsche que falou que a gente ia viver aquela geração dos idiotas, que era a pessoa só ficar focada nas questões tecnológicas, né? E esquecer a questão mesmo de contato, de ter essa troca de afeto. E o que é que nos move? Porque nós somos seres humanos procriados pela afetividade. Então, assim, precisa-se disso. A senhora citou aí o caso do filho da Valkyria, né? E ele é adolescente. E aí eu me pergunto, a gente tem uma faixa etária para que a pessoa cometa suicídio? São adolescentes, são jovens, são idosos, criança comete suicídio? O que é que a gente tem nesse sentido? Então, na infância, tipo, crianças, até hoje não se tem, né, relato de suicídio, né? Mas na adolescência, sim. Então, assim, os números maiores ficam da parte de 16 anos até os 40 anos, né? Pega da parte da juventude até a meia-idade. Mas não significa que as outras faixas etárias não cometam suicídio, né? Então, assim, a gente teve um número muito significativo nos últimos anos com relação a idosos, né? Ao suicídio com idosos, que é aquela fase que as pessoas, né, estão entrando na aposentadoria, deixam de trabalhar, e aí começam a sentir o peso da inutilidade, acham que não são... A questão também da dependência do outro. Então, assim, esse número com relação à terceira idade
ela vem aumentando muito. Sem falar também nas outras faixas também, não só etárias, mas tipo na questão mesmo de profissões, né? Tipo questão do pessoal da área de saúde, que tem teve um aumento muito grande, de universitários, principalmente nessa fase da pandemia, ter que lidar com situações, né, tipo de aulas online, enfim. Então, assim, esses números por fases, tipo assim, universitários, professores, pessoas da área de saúde, teve um aumento muito significativo, né, frente ao suicídio. Pensando ainda nesse perfil de pessoas que cometem suicídio, a gente tem dados que mostram que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres, mas que as mulheres tentam mais do que os homens. Dá pra gente conseguir explicar um pouquinho por que isso? Então, o homem, ele tem mais a coragem, né, de fazer. A mulher, ela tem mais a questão da sensibilidade, ela fica mais retraída, ela pensa muito mais, né? A mulher, ela tem mais esse pensamento do que o homem ele já vai pro ato, né? A mulher não, ela é mais retraída, e tem também a fase também que nós somos histéricas, né? Então, assim, no momento a gente, eu quero morrer, eu quero sumir, né? Eu quero fugir de tudo. A gente verbaliza. Isso. O homem não, né? O homem é mais retraído, fechado, então, assim, isso influencia muito. Então, assim, o número de tentativas de suicídio com mulheres é muito maior do que com os homens. Os homens, eles cometem o ato efetivamente. Efetivamente, isso. Ainda pensando um pouquinho nisso, nessa questão do homem cometer mais, o machismo, ele também é, de algum modo, um fator preponderante para que os homens cometam suicídio? Sim, porque a gente já vem de uma cultura machista, né? Então, assim, e isso vem influenciando, e entre ano e sai ano a gente vem tentando tirar isso, né, desenraizar isso, mas infelizmente ainda se é impregnado, porque a gente ainda tem um histórico, né, de alguns familiares, de algumas pessoas, de que o homem não chora. Tipo, se a gente for ver o comportamento de algumas vezes, quando você vê uma criança, tem que falar assim, homem não chora, não pode chorar. Aí a criança retrai, ela não consegue lidar com as emoções e os sentimentos. Então a gente tem que também tomar muito cuidado com o que a gente fala, Sim, o que a gente atua para a criança, né? Porque assim, isso é algo que eu aprendi. Vamos dizer que eu sou um homem e eu fui criado nessa situação pelos meus avós e pelo meu pai, tipo, olha, menino não chora, menino, se você vai apanhar na escola, você tem que revidar. Então tem muito essa situação. Então, por que o homem não pode chorar? sim. Onde vai afetar se ele chorar? O que vai modificar nele? Ele vai ser menos homem? E porque essa figura de machismo, de imponência, ela tem que ser tipo impregnada sempre para o homem. E para a mulher, a questão da fragilidade, você é fraca, né? Você é sexo frágil. Então, assim, a gente tem que mudar as nossas concepções frente a esse público. Porque, assim, nós somos seres humanos. Nós sofremos, a gente passa por dores, a gente tem que enfrentar isso. E fugir dela não vai adiantar. A gente precisa encarar a dor, a gente precisa encarar o sofrimento para que a gente aprenda a lidar com ele e que isso não se repita em outros acontecimentos que a gente venha a ter, né? De certa forma. Drogas e álcool também influenciam? Sim. Elas intensificam, né, essa vontade e esse pensamento frente ao querer realmente ao suicídio, né? Então, assim, se eu estou com um pensamento suicida aqui, geralmente a gente vai usar a bebida para nos encorajar. Sim. Né? Então, assim, eu vou lá e bebo, ou então uso algum entorpecente, e isso vai influenciar porque eu não vou estar no meu estado normal, né? Então, assim, eu vou estar saindo da realidade existente. Então, assim, eu vou buscar um outro momento, né? E aí, muitas vezes, a maioria das pessoas que são viciadas, elas vão, e aí, com isso, causa uma leveza e um afastamento dos problemas, aí vem a questão do vício. Então, assim, eu vou buscar sempre para eu poder estar me aliviando daquela situação. Sim. Mas influencia sim. A gente tem também mais duas perguntinhas. Uma ainda é minha. Eu queria saber como que a gente lida com alguém que cometeu suicídio. Porque a pessoa acaba indo e ficam os familiares, ficam os amigos, às vezes pessoas que presenciam a situação ou que acabam chegando em casa e se deparam com o corpo. Como é para quem fica? O que fazer? Como lidar com isso? Isso. Então, isso é uma... Nunca se fez essa pergunta para mim.
Mas no sentido que as pessoas que cometem suicídio, elas acreditam que morrendo elas vão estar se livrando do problema. E não, o problema ele vai continuar. E vai continuar para a família, porque vai ter a falta, né? Vai ter a questão da culpabilização daquela família frente à situação, porque que eu não observei antes, eu poderia ter feito algo, entende? E aí começa a pegar esse peso, né, frente a esse problema e a situação. A gente tem que entender que a gente tem os nossos problemas individuais, né? Só que a dor, ela tem que ser respeitada, porque a dor é imensurável, a gente não consegue medir a dor do outro, então também a dor do outro tem que ser respeitada e tem que ser vista de certa forma, sensibilidade. É a palavra que eu sempre uso, a gente ter sensibilidade no olhar pelo outro. Então, assim, como a gente pode lidar com essas pessoas que deixaram, que perderam esses entes queridos, a gente acolher, né? Então, assim, você que tem um amigo, um familiar que passou por uma situação desse tipo, então, assim, a questão do acolhimento, não julgamento e não falar da morte, né? Não falar da questão do ato do que a pessoa morreu, mas sim enquanto ela era viva, né? Lembrar dessa pessoa enquanto viva. E sem julgamentos de que quem comete suicídio vai para o inferno, que Deus não perdoa quem comete suicídio. Então, assim, a gente não fortalecer essas situações, porque eu acredito que Deus é amor, então não vai ter isso. Então, nesse momento, se você não souber o que falar, então prefira não visitar ou não estar junto com a sua família, mas a questão é o acolhimento. Então, assim, mas, Micaela, eu vou dizer o quê? Eu não sei o que dizer para o outro que perdeu, né? Que teve essa perda. Você não precisa dizer nada, só você estando ali, né, dando apoio, dando um abraço. Eu sei que a gente está em processo de pandemia, mas falando, olha, estou aqui para o que você precisar, você já vai estar fazendo muita coisa. Mas o que você pode estar ajudando essa família, realmente é isso, é acolher, é perceber se essa família também precisa de ajuda. Então, se precisar, né, olha, vamos procurar um profissional, né, um psicólogo, se você quiser eu vou te acompanhar, vou estar junto com você. Então, e aí eu fortaleço mais ainda também, Letícia, não só na família que vai ter essa perca, mas antes dessa perca, porque a gente trabalha com prevenções, né? Sim. Então na prevenção a gente pode também estar fazendo isso com relação a uma pessoa que você tem visto com comportamentos desse jeito, né? Que fazem, que mostram que, olha, essa pessoa não está legal. Então assim, você pode estar convidando, olha, eu conheço, né, um profissional que pode estar te ajudando, eu posso ir com você, eu tenho certeza que vai ajudar, você pode ir lá para poder conhecer, então você vai te ajudar nesse processo. Enfim, é você acolher e mostrar para o outro que ele não está sozinho. E desmistificar um pouquinho essa história de quem procura um psicólogo, um psiquiatra, é porque tá doido. Sim. Mas essa prevenção é uma ajuda para poder passar por aquela situação, né, doutora? Justamente porque, assim, esse preconceito que fazem frente à questão da saúde mental, né? Assim, quando você fala saúde mental, eita, né? Mas, assim, sem saúde mental a gente não vive. Então, assim, a gente precisa cuidar, né? A gente precisa trabalhar com essas formas preventivas com nossa saúde mental para que não aconteça ao ponto do que vem acontecendo. E na nossa região o número é um pouco alto, né? Então, assim, a gente repensar no que a gente pode estar fazendo e também repensar o que está acontecendo com a nossa região para que as pessoas estejam nesse sofrimento psíquico, né? De certa forma. Então, isso é uma forma também de estudo, de avaliação e de pensarmos, né? Como cidadãos, como habitantes de Irecê, de região. E acolher, gente. A palavra é acolher, é falar, é você mostrar para o outro que você não está bem, não ter vergonha disso. Se você tem alguém que você conhece, que você se sente mais confortável em estar falando, claro que não vai ser escuta diferenciada como de um profissional, mas sim, você falando isso, o outro já pode te ouvir e te ajudar de uma certa forma. Sendo uma pessoa que está próximo, que é de confiança, é óbvio que essa opinião vai ser levada em conta, sim, né? A última pergunta, que vem lá também do nosso Instagram, a gente meio que já falou dela ao longo de todo esse nosso bate-papo, só que eu acho que não custa nada a gente reforçar. Quais são os sinais de alerta que a gente tem que ficar atento e tentar intervir? Quais são, pra gente citar assim no final para o pessoal lembrar? Certo. Então, é a questão de impulsividade do outro, inquietação, agressividade, uso de substâncias, né, psicoativas como álcool, drogas e outras drogas, né, que podem influenciar na questão do metabolismo, também na questão mental, de fato, né? Sim.
que todas essas drogas elas mexem com o sistema nervoso. Então, ficar atento a isso, ficar atento a pessoas que são muito alegres também, né? Tipo assim, nossa, essa pessoa parece que não tem problema, é feliz o tempo todo. Não existe. Ninguém é feliz o tempo todo e ninguém é triste o tempo todo. A gente tem os momentos e isso tem que ser vivenciado. Se eu estiver triste, eu tenho que viver aquela tristeza. Se eu estiver alegre, eu tenho que viver aquela alegria. Então é isso que a gente não está adaptado e a gente está fugindo disso também nos tempos modernos, né? Tipo assim, você não pode chorar, não pode sofrer. Tipo assim, a gente acaba também evitando muito que o outro sinta dor, né? Então quando a gente tem uma criança e fala, a gente tenta proteger tanto aquela criança que tipo, caiu, não doeu, não, doeu, né? Mas já passa, vamos passar um remedinho, enfim. Ela tem que entender que se ela cair, vai machucar, vai doer. Sim. Né? A gente não pode mentir. E que algumas situações da vida é assim, a gente dói, para poder a gente levantar e seguir. Então, a gente tem muito, porque assim, como eu falei, né, no início, não existe perfil de como você eu olhar para você aqui e saber que você tem um pensamento ou uma ideação suicida. A gente vai ficar alerta para os sinais que essa pessoa nos demonstra. Então, ter essa sensibilidade. E tipo, Michele, mas aí eu vou pegar e vou ficar pegando carregar esse problema nas minhas costas do outro. Não, você não precisa fazer isso, né? Porque é um peso muito grande. Porque você já tem os seus problemas. E lidar com o problema do outro, você não vai conseguir lidar. A questão é você ajudar. É ajudar, é falar, é ter a questão da escuta, saber escutar o outro, né? Que a gente não escuta. E tá alerta aos sinais, tipo, se for uma pessoa que é muito retraída, começou a ficar muito agitada, saiu muito, era uma pessoa que não falava nada, que era mais quieta, e começou a ser agressiva, não bebia, começou a fazer uso de bebidas, ou é aquela pessoa que faz uso muito de medicações para dormir, então assim, ficar de olho. Vamos na fase da adolescência, muito assim, ficar muito no quarto, em computador, sem ter muitas amizades físicas, né? Sempre amizades online, então assim, tomar cuidado. Essas são as formas, né, que a gente pode ter de sinais. Aquela pessoa que sempre fala assim, eu não aguento mais essa vida, né? Então, tipo, ou eu quero tomar um remédio e dormir não sei quanto tempo. Então, assim, são algumas situações de que a gente tem que observar de forma sensível pro outro e aí mostrar ajuda, né? Sim. Olha, eu tô aqui pro que você precisar, porque às vezes a gente não sei o que falar. Não, mas eu tô aqui, o que você precisar, se você quiser conversar, eu tô aqui, certo? E aí quando ele vai se sentir à vontade, em algum momento ele vai te chamar e falar bem assim, olha, eu queria conversar sobre, lembra aquele dia que você me viu triste? Então, a gente pode conversar hoje e você também está disponível para isso. Sim, sim. Porque eu ouço muito discurso tipo assim, mas fulano me chamou naquele dia e eu não fui. E aí começa a questão da culpa também. E aí pode também até desencadear algumas situações emocionais para esse outro que deixou de dar esse processo de ajuda para essa pessoa. Certo? O segredo vai ser acolher. Isso, a questão acolher sem julgamento, a palavra é essa. E também falar para vocês que estão aí, que ainda tem esse processo também mesmo de preconceito, de procurar um profissional, e vergonha, enfim, que não é vergonha buscar ajuda, gente. O autocuidado, ele nunca é vergonhoso. Sim. Né? Então, assim, a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que foi criado, 188 número, é um número bastante cotado nos últimos tempos, e principalmente nesse processo de pandemia que as pessoas, né, ficaram mais retraídas, reclusas. São profissionais da área de psicologia que estão ali postos na questão de escuta, então assim, funciona 24 horas, então 24 horas vai ter um profissional ali que vai estar te ouvindo, te escutando e te dando esse apoio. E depois do CVV também teve algumas pessoas que deixaram de cometer o suicídio, que ia cometer o suicídio naquele dia, e com essa questão mesmo dessa ajuda, desse apoio, elas acabaram desistindo, certo? Então assim, a gente pode salvar muitas vidas. Então, se não encontrar ninguém que seja esse ombro amigo, tem aí o 188, que é o Centro de Valorização da Vida. A ligação é gratuita, né? Pode ser feita de telefone, pode ser feita também de celular. Uhum. E agora eu vou me despedir da doutora, agradecer pela participação, viu? Eu que agradeço, obrigado. E assim, pessoal, falar é a melhor solução, procurar ajuda sempre é a melhor solução. O autocuidado, ele é importantíssimo. E a gente tem aqui, né, na ProSaúde, a gente tem alguns profissionais da área de saúde. Então,
se sintam acolhidos pela gente. Eu, enquanto profissional também de psicologia, da saúde mental, que sou a favor disso, da saúde mental, dos métodos preventivos, que eu acho que prevenção salva e cura. Estou aqui, né, nos atendimentos, então assim, quem precisar pode me procurar e pode estar marcando uma consulta, um processo de escuta, de acolhimento também, né, que não significa que, tipo, as pessoas falam assim, mas se eu for para o psicólogo eu vou ficar muito tempo fazendo acompanhamento. Não, às vezes é só um processo mesmo de acolhimento, então, né, de escuta no momento e de dar direcionamentos também para que você tome, né, algumas decisões que você não consegue enxergar. Então, assim, fico muito lisonjeada, né, por ter sido a primeira nesse encontro e agradecer também a todos vocês. E é isso, muito obrigada a todos vocês. A gente que agradece. Apesar de ser um assunto tão delicado, mas a gente entende que é muito importante ter esse momento e a gente que agradece a participação da senhora, essa disponibilidade. A doutora falou sobre os atendimentos na Clínica Promed. Inclusive, eles estão sendo oferecidos ao longo deste mês de setembro. Então, se você está passando por alguma situação ou conhece alguém que mora aqui na região de Irecê, na Bahia, e está precisando desse atendimento, entre em contato com o pessoal, tá? O telefone é o 749-9932-0550. 749-9932-0550. E não esqueça, a gente tem que tomar cuidado, tem que ouvir e acolher sem julgamentos. E se estiver passando por alguma situação, não tem problema não. A doutora disse ainda há pouco que dói pra gente levantar e seguir. E é assim mesmo. E a gente volta daqui a pouquinho trazendo um novo tema relevante.